E o que pisa as uvas, ao que lança a semente, os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-lo-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Possa sentar em nome de Jesus. Aleluia. Não precisa nem mais falar nada. Neemias, capítulo de número 1, versículo 1 ao 4. Neemias, ele vai fazer uma pergunta. Aleluia. Para alguém, para um dos seus irmãos, como está Aleluia. o povo de Judá? Como estão os judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém? Disseram-me os restantes Aleluia. que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Neemias, ele se assenta, chora, lamenta, Aleluia. ele jejua e ora. Meu Deus. Sabe o porquê alguns problemas não são resolvidos em nossa vida? Porque a gente sabe da tragédia, sabe da dificuldade, sabe da assolação, Aleluia. mas ao invés da gente chorar, ao invés da gente orar e jejuar, a gente só quer chorar e se lamentar. Sendo que chorar e se lamentar não resolve o problema. O que Aleluia. resolve o problema é orar e jejuar e estar diante do Deus dos céus. Aleluia. Mas o povo só quer chorar, o povo só quer se lamentar, o povo só quer dizer: coitado do meu povo, coitada da minha cidade, está assolada, destruída, os muros fendidos, as portas queimadas a fogo. Meu filho, somente se entristecer, chorar e se lamentar não vai resolver o problema. Aleluia. Meu Deus. Como eu vou resolver o problema? Orando, jejuando e estando diante do Deus dos céus. Aleluia. E tomar uma atitude. Fazer alguma coisa. Meu Porque Deus. antes de Neemias ir até o rei Artaxerxes, ele jejua e ora por alguns dias. Senhor, tu és santo. Ele primeiro, ele quer dialogar com Deus, porque no capítulo 1, ele vai fazer uma oração. Ele vai se lamentar, falar, dialogar com Deus. Aleluia, Sabe Pai. qual é o nosso problema? Ao invés da gente pedir Meu Deus. uma direção a Deus, a gente está indo direto para o homem. Meu Deus! Não é se conectar com Deus, Aleluia. orar a Deus, conversar com Deus, para depois ir até o rei. Aleluia. Meu Deus. E Deus vai providenciar a provisão para a sua vida. Aleluia. Para a provisão. Oh, glória. Oh, meu Deus. Sabe,
interessante é que Neemias, ao invés de permanecer no glamour do palácio, ele quer ir para uma cidade onde está destruída, Aleluia. onde está assolada. Tem muitas pessoas que dizem só assim, ó, eu vou orar, eu vou jejuar. Mas você não pode somente orar e jejuar. Tem que sair do glamour do palácio. Meu Deus! E muitas pessoas não querem abandonar o glamour do palácio. É desse jeito aí, ó. Cidade onde está tudo destruído. Sabe o que eu aprendo com Neemias? Se o meu irmão precisa de ajuda, abandone o glamour do palácio para ajudar a cidade e os irmãos que estão em assolação. Aleluia! Abandone o glamour do palácio. Abandone o glamour do palácio. Aleluia! Somente orar e jejuar não resolve. Tem que sair do paraíso, como você diz. Sair do glamour do palácio do rei para ir uma cidade onde está assolada. Pegou ou não pegou? Muitos não querem pagar esse preço. Eita, pegou ou não pegou? Mas querem ver a provisão. Mas não tem como ver a provisão sem sair do palácio. Meu Deus! Tem que sair do palácio e fazer alguma coisa para ver a provisão de Deus. Abandone o glamour. Abandone o glamour do palácio. Glória a Deus. Muitos pregadores dizem por aí: Adão caiu no Éden, Meu no Deus! paraíso. Jesus venceu no deserto. Sabe por que Deus te coloca no deserto? Para você não se acostumar com o glamour do paraíso. Porque é no deserto que a gente ora, jejua e tem conexão constantemente com Deus. desse jeito! Já no glamour do paraíso, a gente dá ouvidos para quem não é para dar ouvido. Meu Deus! Pegou ou não pegou? Sabe o que eu acho mais Pega interessante? aí, ó. Aí. Que a mulher está tendo diálogo com a serpente e pensa que a serpente é amiga. Meu Deus! Aí a serpente engana, entra na mente de Eva, Pega aí, crente! deu aquela admiração no fruto. Fruto bonito, fruto maravilhoso. Pegou ou não pegou, crente? Eu te quero. Ela pega o fruto e come. Meu Deus! Sabe o que eu acho mais interessante? Que quando ela come, nada acontece. Desse jeito! Aí Adão deve ter pensado, ela comeu. Então disse, se comer morre. Meu Já que não aconteceu nada com ela, também se eu comer, não vai acontecer nada comigo. Meu Deus! Mas quando ele come, quando Adão come, o problema aparece. Meu Deus! Sabe por quê? Porque a responsabilidade não está sobre a mulher. A responsabilidade estava sobre o homem. Meu Deus! Espírito. Cuidado! O adversário quer destruir o seu casamento. Aleluia! Mas ele não vai direto no homem, ele vai direto na mulher. É. Por que ele quer derrubar a mulher? Ah, irmão, se tu não decora. Meu Deus! Porque primeiro ele quer derrubar a mulher. Porque Provérbios capítulo 14 é claro: a mulher edifica a casa. A mulher prudente. Pegou ou não pegou, crente? Qual é a estratégia do adversário? Ele quer derrubar quem edifica a casa. Porque se ele derrubar quem edifica a casa, não há ninguém para edificar. Então primeiro ele quer fazer um laço com a mulher. E essa mulher derruba o homem. Muitos vão dizer, a serpente tirou Adão do Éden. Mas não foi a serpente, foi a
te derrubar, você não vai colocar a culpa na serpente, mas vai dizer, é a mulher que tu me deste, Deus. Aí a mulher coloca a culpa na serpente. Aí acontece problemas na família. Por que acontece problemas na família? Porque a mulher dá ouvidos para quem não é para dar ouvidos. E o homem come do fruto pensando que Deus havia talvez se enganado. Mas eu venho aqui dizer, o que Deus falou, acredite. Acredite. Gênesis 2:15. Deus vai dizer para o homem, não comeis desse fruto. Lavra e guarda o jardim. O que é lavrar? Cultivar. O que é guardar? Proteger. Lembra de Pedro? Só um exemplo. O adversário está ao nosso derredor, bramando como leão. É como se Deus dissesse assim, Adão, cuida e proteja o que eu coloquei nas suas mãos. Porque tem alguém querendo tomar aquilo que eu lhe dei. Cuidado. Ué, esse casamento não era de Deus? Por que foi destruído? Por que foi assolado? Por que foi afligido? Porque a mulher e o homem não vigiaram. Por isso que você acabou. Aí você diz, Deus, foi tu que me deste o casamento. Aí talvez Deus olhe, eu lhe dei, mas eu disse para você cultivar e guardar. Você não guardou e nem cultivou, perdeu. Mas eu vim aqui dizer que existe uma restauração. Existe uma restauração. Como diz o hino da Rose Nascimento, nem tudo está perdido, ainda existe uma saída. Gênesis 3:15, da semente da mulher nascerá que esmagará a cabeça da serpente. 1 Pedro 1:19 em diante, que antes de Deus ter feito o mundo, ele já tinha sacrificado o cordeiro para redimir o mundo que ele ainda não havia criado. Antes de aparecer o problema, Deus já tem nas mãos a solução. Existe uma restauração de Deus sobre a sua vida. Existe uma restauração de Deus sobre o seu povo. Existe uma restauração de Deus sobre a sua família. E bom, saiu do tema. Não saiu não. Porque o tema é restauração. Adão, ele não podia atravessar o sinal vermelho, mas ele atravessou. Meu Deus. Romanos 3:23. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. E outras traduções vai dizer, e todos carecem da glória de Deus. Existe uma saída. Existe uma restauração. Sabe qual é o significado de Neemias? Jeová consola. Deus consola. Deus, ele faz o seu povo repousar. Aleluia. Sabe o que eu acho mais interessante? Gênesis capítulo 5, versículo 24. Vai dizer que Enoque andava com Deus. Sabe qual é o significado de Enoque? Instrução. Porque mediante a um período de corrupção, Enoque estava ensinando os seus filhos a andarem no caminho da santidade. Andar na santidade, onde todo mundo é santo é mole. Quero ver andar na santidade mediante a escuridão. Aí eu quero ver. Duas luzes acesas não fazem diferença entre um e outro. Mas quando eu desligo uma e deixo outra acesa, fica claro. O que o Senhor quer que você seja?
uma pessoa que faça a diferença. Aonde todo mundo é trevas, você precisa ser luz. Em Mateus capítulo 4, depois de Jesus ter vencido a tentação no deserto, ele entra em um devido lugar. E o texto vai dizer: os que estavam em trevas passaram a ver uma grande luz. Os que estavam no vale da sombra da morte, a luz arraiou. Mateus 5,3: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Sal não é para salgar, é para dar sabor. Sabe por que muitos não ganham pessoas para Deus? Porque quer salgar a pessoa. Deus está dizendo assim: eu não quero que você salgue a pessoa. Eu não quero que você faça a pessoa salgada. Eu quero que você seja o tempero. Eu quero que você seja o sabor. Porque comida com sal demais estraga. Deus quer que você seja luz. Não se acende um candeeiro, um candelabro, e coloque debaixo do alqueire. Coloque em cima do velador, para que todos possam ver a luz. Não tem como esconder uma cidade edificada por trás dos montes. Então, já que você está resplandecendo, continue. Porque o segredo da vitória está na persistência. Espírito Santo. E Neemias, ele persistiu em edificar os muros e a cidade de Jerusalém. Por que o povo de Judá entrou em cativeiro? Porque jogou fora aquilo que não era para ter jogado fora. Rejeitou aquilo que não era para ser rejeitado. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente quer abandonar as leis do Senhor, mas não quer aceitar o cativeiro. Eita Deus! Muitos estão no cativeiro por causa da desobediência. É verdade. Outros estão no cativeiro para adquirir experiências com Deus. Eu te faço uma pergunta: você está no cativeiro por causa do pecado? Ou você está no cativeiro para adquirir experiência com Deus? Jeremias está no cativeiro, mas está para adquirir experiência. Ele foi sincero: 70 anos em cativeiro, hein? E um outro profeta profetizando contra, falando ao contrário daquilo que Jeremias estava profetizando. Existem muitos profetas verdadeiros, e também existe muito mais profetas falsos que se levantam no meio da congregação. E sabe o que eu acho mais interessante? Que os falsos profetas não vêm de fora não, tá? Vem de dentro. Vem de dentro. Himeneu e Fileto, lá em Timóteo, lá, abandonaram a sã doutrina, se inclinaram ao mal e corrompeu a muitos. Balaão! Em Números 23, 24, sabe o que eu acho mais interessante? Foi avivado, foi cheio de Deus, mas se corrompeu com o dinheiro. Aleluia! Judas também se corrompeu com o dinheiro. Sabe o que eu acho mais interessante em Balaão? Que ao mesmo tempo que ele é um profeta verdadeiro, um profeta que se inclinou ao dinheiro, e Deus continuou usando. Eita! Varão! Balaão, profeta verdadeiro, se corrompeu com o dinheiro, foi avivado por Deus, mas Deus usou. Ele vai dizer: uma estrela procederá de Jacó Espírito e um Santo. cedro de Israel. Aleluia! A vinda de um Messias, Deus Santo. a vinda de um Salvador. E alguém vai dizer: Balaão amaldiçoou o povo. E Balaão vai dizer: não tem como amaldiçoar um povo que Deus já abençoou. Eu vim aqui lhe dizer: pode fazer para você macumba, podem fazer para você feitiçaria, podem fazer boneco de voodoo,
Mas se Deus já te Pega aí, ó. Pega aí, ó. ninguém pode amaldiçoar. Em Gênesis capítulo 12, depois é para Abrão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Meu irmão, se você é abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Não esquente a cabeça. Deixa aquela macumbeira maluca continuar fazendo a macumba dela. Vai gastar dinheiro à toa e ainda a macumba não vai em direção a você, mas vai em direção a ela. Então eu vim aqui dizer, não se preocupe, porque a macumbeira está jogando dinheiro fora. Se Deus te abençoou, não há ninguém que possa te amaldiçoar. O povo abandonou aquilo que não era para ter abandonado. Correto? Povo de Judá, 70 anos em cativeiro. Povo de Israel, 150 anos. Onde está isso, Igor? Cativeiro de Israel. 2 Reis, capítulo 17. 150 anos em cativeiro. O povo do reino do norte. Onde está as capitais Samaria, Siquém e Tirsa. Reino de Judá, reino do sul, onde está localizado o templo de Jerusalém, que foi destruído por Nabucodonosor. Aonde está a destruição do povo de Judá? 2 Reis, capítulo 24 e o capítulo de número 25. O povo de Judá entrou em cativeiro, porque abandonaram aquilo que não era para ter abandonado. Deuteronômio capítulo 28. Meu Deus. Se atentamente tu ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os estatutos que eu lhe ordeno hoje, o Senhor teu Deus te abençoará sobre todas as nações da terra. E abrirei o meu bom tesouro, o céu, mandarei chuva no tempo certo. Tu emprestarás a muita gente, mas tu não tomarás emprestado. Por 7 caminhos o adversário fugirá da tua presença. Tem um porém, é para quem é obediente. Mas quem está diante de Deus como uma mala sem alça, vai ter prejuízo. Tem muitos malas sem alça aí. Não tem alça e ainda é pesado. Vem dentro do templo, cultuando com o povo, deixa o culto pesado, e o que é para Deus fazer, ele não faz por causa deste indivíduo. Ou seja, ao mesmo tempo... Pegou ou não pegou, crente? Dentro do templo, ao mesmo tempo ele faz o povo não receber por causa dele. Deus quer abençoar o povo. Deus quer abençoar o povo. E se esse crente pesado entrar, a bênção não vai chegar até você. Porque esse crente pesado prejudicou o seu culto. Era para você ganhar, mas você perdeu. Exemplo. Josué capítulo 7. Acã. Terra fácil de se conquistar. Ó, molezinha. Fácil. O povo perdeu a guerra. Perdeu a conquista. Porque Acã tomou posse daquilo que não era para ter tomado posse. E trouxe problema para o povo. E a guerra que era fácil de se conquistar ficou difícil. Ficou complicado. Trouxe problema para o povo. Jonas está no navio ali, ó. Veio a tempestade. Aí, ó.
Veio. Chuva forte? Veio. Mar bravio veio por causa de Jonas. Tá pesado. Tem muitas pessoas trazendo problemas para pessoas inocentes. Eita! Pegou ou não pegou? Problemáticas trazendo problemas para quem é inocente. Desse jeito, é de verdade. O que Jonas vai dizer? O problema sou eu. É só me jogar no mar que o problema acaba. Quer saber, irmão? Se o problema é você, eu vou te jogar para fora do meu barco. Joga ele para fora. Senão esse mar vai continuar bravio. Vai continuar furioso. Vai continuar chovendo fogo. Terra! Nada além da Bíblia. Ela mesma se explica. Mas tem muitos querendo deturpar e dizendo: eu sou o profeta de Deus. Aí. Tá bom sim. Tá bom. Glória a O Deus. povo abandonou aquilo que não era para ter abandonado, as leis. Ficaram um período sem guardar o ano sabático. 490 anos sem guardar o ano sabático. Porque durante 6 anos o povo planta, colhe. Planta, colhe. Planta, colhe. Durante 6 anos. Mas no 7º, a terra tem que descansar. E o povo não respeitou essa lei. Meu Deus! Essa regra, esse mandamento, não é? Não sabe, vocês dizem que são participantes de escola dominical. Já vi que as professoras são boas. Aí, ó, ensina bem. Fala direto, Brunão. Fala direto. Aí o que acontece? O povo abandonou aquilo que era para ter abandonado. Aí veio o problema. Daniel, Ezequiel, Aleluia. foram transportados para a Babilônia. Sabe o que eu acho mais interessante? Que Ezequiel foi transportado para o rio Quebar, na beira do rio, morando na beira do rio. Mas Daniel está no palácio. Mas Deus está usando Ezequiel na beira do rio e também está usando Daniel no palácio. Não importa onde o homem de Deus está. Aleluia. Não importa se ele está na beira do rio ou no palácio, Deus vai usar. Aleluia. Não importa o lugar, Deus usa. Não importa o lugar, Deus usa. Não importa o lugar, Deus vai usar. Ezequiel, no capítulo 1 do seu livro, ele está vendo o trono de Deus. Sabe o que eu acho mais interessante? Quando ele estava no meio do povo dele, ele não conseguiu ver. Mas quando ele está no cativeiro, Deus abriu a visão de Ezequiel. Sabe por que Deus está te colocando no cativeiro? Para você adquirir mais experiência com Ele. Aleluia. E segundo, para Ele te mostrar aquilo que você nunca viu. Meu Deus. Por isso que Ele permite o cativeiro. Você está no cativeiro, mas está vendo a glória do Senhor. Ezequiel na beira do rio. Daniel está no palácio. Tinha de tudo para comer do banquete do rei, do manjar do rei. Mas ele não se contaminou. Sabe o que eu acho mais interessante? Que no capítulo 1 de Daniel, ele não se corrompe. Ele tem uma estratégia para não se corromper. Quer continuar firme na santidade do cativeiro? É só ter estratégia para não se corromper. Aleluia. O adversário possui estratégias para te derrubar, para te ver sujo. Mas ao mesmo tempo que ele tem estratégias para te derrubar, você precisa ter estratégias para vencer ele. Aleluia. Estratégia. Mas no capítulo 2, versículo 22, vai dizer assim, ó, ele revela o profundo, o oculto e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Quer que Deus revele para você aquilo que está escondido, é só permanecer na santidade. Quando eu permaneço na santidade, Deus vai me revelar
rei esqueceu. Ele revela. Se eu não me engano, é Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não é só clamar. Quando eu clamo, aquilo que está escondido se apresenta. Aleluia! Meu Deus! Marcos 10:46. Bartimeu, o filho de Timeu, clamou. Jesus curou ele, abriu os seus olhos, ele pôde ver a glória do Senhor resplandecer na vida. Por quê? Porque Bartimeu clamou. Então, quando eu clamo, a provisão se apresenta e muda a minha vida, muda completamente a minha história. Meu Deus! Ainda tem um tempo pra caramba aí. Demais. Daniel 2. O que vai acontecer em Daniel 2? O rei tem sonho, está turbado, atormentado, atribulado. Ele tem um sonho. Aí Deus dá o sonho e a interpretação do sonho. Deus não dá nada pela metade para o seu servo. Aleluia! Dá o sonho e a interpretação do sonho. Ó rei, o Senhor me revelou aquilo que tu sonhaste e esqueceu. E ainda, pode ser sincero, ainda me deu a interpretação. Desculpa, Dai. Desculpa. O que você viu, Daniel? O que Deus te mostrou? Rei, tu sonhaste com uma estátua enorme, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, os pés de ferro e o dedo dos pés de ferro e barro. Aí Daniel vai dar a interpretação. Cabeça de ouro, Babilônia. Peito de prata, Medo-Pérsia. Ventre de bronze, a Grécia. Os dois pés da estátua de ferro, o Império Romano dividido, o oriental e o ocidental. Dedo dos pés da estátua de ferro e barro, as 10 nações da Europa. Tem um porém, rei. Tem um porém. Eu vi uma pequena pedra, rei. Pequena pedra. Foi lançada sem mãos. Ninguém lançou. Essa pedra apareceu de repente. Bateu 4 vezes na estátua. A estátua caiu e foi levada pelo vento. E essa pequena pedra se transformou numa montanha. Se transformou num rochedo. Se transformou numa montanha. 4 na Bíblia é o número da criação. Os 4 seres viventes. Aleluia! Os 4 evangelhos. Os 4 ventos. Os 4 pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. As 4 fases da lua. As 4 estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. E 4 é o número da criação. Essa pedra bateu 4 vezes na estátua. A estátua caiu e foi levada pelo vento. Sabe o que eu acho mais interessante? Que Deus sempre vai fazer o extraordinário. Aleluia! Ele pegou a pedra que é pequena e derrubou uma enorme estátua. Deus vai pegar os pequenos para derrubar os grandes. E ela fica lá atrás sentado, faz nada. E você que é soberbo, Deus pega aquele que não faz nada. Exalta, e aquele que se diz o tal, Deus derruba. Porque Deus dá graça aos humildes e levanta os soberbos. Davi, jovem, Davi, diante de Golias, derrubou Golias. Gideão vai dizer: a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa, com 300 homens. Destruiu 3 povos: midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente. Meu Deus! Deus é esse. E pode ser aqui mais amplo, mais pleno, que essa pequena pedra se transformou numa montanha. Hoje você pode ser pequeno, mas amanhã Deus vai fazer você grande demais. E todos vão saber que só o Senhor é Deus. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. O nome do Senhor vai ser glorificado
Jeremias profetizou. O Senhor deu para Ciro o poder de todas as nações, para que ele possa edificar uma casa em Jerusalém. Ciro trabalhou na casa, no santuário. Tudo aquilo que Nabucodonosor havia retirado de Jerusalém, Ciro trouxe de volta. Existem ímpios que estão indo contra, assim como Nabucodonosor, mas para endireitar o povo. Nabucodonosor, Deus enviou Nabucodonosor para destruir Jerusalém, para Jerusalém se consertar diante de Deus. Já que você está longe de Deus, Deus vai levantar um inimigo para te destruir, para te humilhar, para que você venha voltar para os braços de Deus. William Cowper, ele vai dizer assim, por trás de uma providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Meu Deus! Quer a face sorridente? Aceite a providência carrancuda. Porque sem a providência carrancuda, não tem como ter um sorriso brilhante. Uma face sorridente. Então, primeira prova. Saiu da brecha? Prova. Se você aprendeu com a prova, o sorriso volta para você de novo. Aleluia! Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, de madrugada bem cedinho. Então você precisa respeitar os processos, porque se você não respeitar os processos, o dia não vai chegar para você sorrir. Meu Deus! Acho que eu vou parar. Não, vou continuar. Ainda nem entrei no tema. Neemias capítulo 1. Neemias vai saber de uma notícia. Capítulo 2, ele está indo até o rei Artaxerxes. Triste. Copeiro do rei. Nunca se apresentou diante do rei triste. Veja que primeiro ele ouve a má notícia. Ele o que? Se entristece, chora, lamenta, jejua e ora. Tem aquele diálogo com Deus. Depois vai até o rei. Rei, eu preciso ir na cidade de Jerusalém. O templo, o glamour, o glamouroso templo de Jerusalém, a cidade estão destruídas. Os muros estão fendidos, as portas queimadas a fogo. O rei dá uma carta para Neemias reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. 4 personagens bíblicos. Número 1, Neemias. Neemias teve as suas funções: restaurar os muros e as portas. Jesua restaurou o templo. Zorobabel, o altar. Esdras pregou a lei para o povo. Veja que é cada um no seu quadrado. Aleluia! Veja que é cada um na sua função. Um restaura os muros, as portas, outro o templo, outro o altar e outro aplica a lei. Aleluia! Sabe o que eu acho mais interessante? Que muitos por aí não estão no seu quadrado, não estão fazendo a sua função, mas quer fazer a função do outro. A função do outro é a função do outro. A sua função é a sua função. Aleluia, meu Pai. Pastor tem a sua função, evangelista tem a sua função, diaconisa, diácono tem a sua função, presbítero tem a sua função. Todos possuem uma função. Mas hoje, como está a bagunça, como muitos templos por aí, não sei aqui, tomara que não. Muitos lá fora estão em bagunça. Sabe nem pregar, mas prega. Meu Deus! Aí o povo, ao invés de ouvir uma boa palavra, o povo dorme. Irmão, se é para tu ensinar, ensina.
Se é para tu pregar, prega. Se é para tu ficar intercedendo, fica intercedendo. É cada um na sua função. Aleluia! Na minha opinião, eu estou fora da minha função. Eu não sei pregar. Só sei ensinar. Mas o povo me chama. Por que o povo me chama? Porque o povo gosta de cajado. Aí eu bato no povo. Prudência. Neemias tinha prudência. Seja prudente. Saiba como estar e se apresentar diante de uma autoridade. Saiba como. Neemias capítulo 6. Neemias está lá em cima do andaime. Está lá em cima. Só um exemplo para ficar bem claro. Está lá em cima do andaime. Sambalate, Tobias, Gesem. Desça, Neemias! Tu não tem autorização para reconstruir os muros e as portas. O que Neemias vai dizer? Não posso descer. Estou em uma grande obra e não posso parar. Sabe o que eu acho mais interessante, o evangelista Bruno? Que quem faz a obra de Deus sempre vai estar em cima. E os nossos inimigos Embaixo. vão estar embaixo. Então, se você descer, você vai se igualar ao seu inimigo. Mas Deus está dizendo assim, ó, continua lá em cima. Porque quem faz a minha obra nunca está embaixo, mas sempre vai estar lá em cima. Continua lá em cima. João capítulo 5. Havia uma festa entre os judeus. Jesus o quê? Subiu a Jerusalém. Ageu 1:8. Sobe, pega madeiras para edificar a casa, dela me agradarei e nela serei glorificado. Qual é o segredo da vitória? Nunca descer, mas sempre continuar descendo. Porque lá em cima tem madeira para você edificar a casa, restaurar a casa, restaurar o santuário, restaurar o tabernáculo. Então, se Deus mandou você subir, continua lá em cima, continua. Mas sempre aparece Sambalate, Tobias e Gesem para querer fazer a gente descer. Mas eu venho querer dizer, não desce. Meu Deus! Não desce, não desce. O livro de Neemias, para quem gosta de seminário, é uma benção. O livro de Neemias é dividido em 3 partes. Capítulo 1 ao capítulo 7 é a restauração dos muros das portas. Capítulo 8 ao 10 é o agir de Deus na profundidade. Capítulo 11 ao 13 é o avivamento. Primeiro você trabalha, depois Deus trabalha e no tempo certo Ele aviva o povo. Joel 2. Depois da restauração vem o avivamento. E derramarei sobre toda a carne o meu espírito. Quem não sonha vai sonhar. Quem não profetiza vai profetizar. Nos últimos dias, sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, no mar, diante dos homens. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome do Senhor. Qual é o original de invocação? É lei. Lei, lei. Permaneça na lei. Quando eu permaneço na lei, Deus se manifesta. Lembra de Abacuque? Senhor, aviva sua obra no meio dos anos. Gênesis capítulo 4, versículo 26. Nasceu Enos e começou-se a invocar o nome do Senhor. O povo estava longe de Deus, mas quando Enos nasceu, a direção foi mudada. Agora o povo começa a aprender o que é honrar a lei do Senhor. Ageu, capítulo 2, versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Aleluia! Quem é que viu como era o templo de Salomão? Glamouroso, não é?
1 Reis, capítulo 5 ao capítulo 8, vai falar do templo de Salomão. Foi destruído. E agora, quem estiver vivo tem a oportunidade de contemplar o último templo, onde a glória do Senhor vai ser muito maior. Onde a glória do Senhor vai ser muito maior. Sabe quanto tempo durou para edificar o templo de Salomão? 7 anos. Sabe quanto tempo durou para ser restaurado? 46 anos. Sabe o que eu quero lhe dizer? Muito mais difícil que construir é restaurar. Então não deixe o inimigo destruir a sua família, porque vai ser muito mais difícil restaurar ela. Muito mais. E pode acreditar, muitos nem conseguem, por ser um problema tão grande. Tentam, mas não conseguem. Mas Neemias, Esdras, Zorobabel, Jesua restauraram. Se a restauração de Deus chegou no período de Neemias, através do trabalho de muitas pessoas, se você trabalhar, a sua família também vai ser restaurada. A sua casa vai ser restaurada. O templo vai ser restaurado. Mas tem que permanecer. No templo de Salomão, estou terminando, tá? O templo de Salomão, Jesus não entrou. Mas o templo de Zorobabel, de Josué, filho de Josadac, o Messias entrou no templo, no santuário. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Plenitude dos tempos, tempo completo. Desde o Egito até Roma. Quando chega em Roma, a promessa do Salvador se cumpre. Quantos reinos se passaram? Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia. Quando chega em Roma, a promessa do Salvador se cumpre no mundo. E João vai dizer: o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Aleluia! A palavra materializada. João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho verdadeiro que conduz a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Em Lucas capítulo 2, Jesus está dando show lá no templo, ó, deixando os doutores, os mestres da lei de boca aberta. Estou fazendo o trabalho do meu Pai. Restauração já para a sua vida. O que foi destruído vai ser restaurado. Aleluia! Fique com essa palavra em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Vamos todos de pé. Em nome de Jesus, vamos orando para a mesa nessa noite.